Bem-vindos a este episódio. Hoje vamos entrar no mundo de Versalhes, das perucas empoadas, dos salões de baile iluminados por velas e de uma das mortes mais estranhas da história da música clássica. O nosso protagonista é Jean-Baptiste Lully, o homem que, na prática, inventou a ópera francesa e que dirigiu a vida musical da corte de Luís XIV durante mais de 3 décadas. Lully nasceu em Florença, em novembro de 1632, filho de um moleiro, e morreu em Paris em março de 1687, aos 54 anos. Entre essas duas datas, compôs cerca de 13 tragédias inteiramente musicadas, aproximadamente 30 ballets para a corte real, uma longa série daquilo a que os franceses chamam comédias-ballet, escritas em colaboração com o dramaturgo Molière, e um vasto conjunto de música sacra, incluindo motetes, um miserere e o célebre hino de ação de graças, conhecido como o Te Deum. Inventou uma forma inteiramente nova, tipicamente francesa, de criar teatro com música. Um modelo que unia canto, interpretação orquestral e dança num único espetáculo contínuo. Esse modelo marcou profundamente a ópera em França durante a maior parte do século que se seguiu à sua morte. Do ponto de vista geográfico, Lully não viajou muito, pelo menos não no sentido em que imaginamos hoje um músico moderno em digressão. A sua vida dividiu-se essencialmente entre 2 lugares: Florença, onde nasceu e passou a infância, e Paris, juntamente com o pequeno grupo de residências reais à sua volta, como Saint-Germain-en-Laye, Fontainebleau, Versalhes e Chambord. A corte deslocava-se entre estes locais ao longo do ano e foi aí que muitas das suas obras tiveram as primeiras apresentações. Na verdade, Lully fez apenas uma grande viagem em toda a sua vida. A viagem de Florença para Paris, aos 14 anos, nunca mais regressou a casa. No plano pessoal, Lully casou-se uma única vez, com uma mulher chamada Madeleine Lambert, filha de uma cantora e compositora muito conhecida. O casal teve 6 filhos que chegaram à idade adulta. 3 dos seus filhos viriam a ocupar, depois da sua morte, o antigo cargo do pai na corte. Isso fez com que o nome Lully continuasse a dominar a música da corte francesa durante mais uma geração. No entanto, como veremos, a sua vida familiar coexistia de forma algo desconfortável com a sua reputação pessoal, que no fim da vida se tinha tornado verdadeiramente escandalosa aos olhos do rei que servira durante tanto tempo. Agora vamos recuar até ao início de tudo, a um rapaz descalço a tocar violino nas ruas de Florença para ganhar algumas moedas. Capítulo 1. Infância e juventude. Na verdade, sabemos surpreendentemente pouco sobre os primeiros anos de vida de Lully, e o que sabemos chega-nos sobretudo através do acontecimento extraordinário que pôs fim à sua infância e lançou a sua carreira. Nasceu em Florença com o nome de Giovanni Battista Lully, filho de Lorenzo Lully e Caterina del Sera, uma família que vivia da moagem de cereais. Não era de todo uma casa com tradições musicais ou aristocráticas. Alguns relatos sugerem que a mãe morreu quando ele ainda era criança e que depois disso foi enviado para algum tipo de serviço doméstico ou trabalho humilde. O que podemos afirmar com maior segurança é que começou cedo a aprender música, em grande parte por iniciativa própria. Mais tarde, contou a várias pessoas que um frade franciscano lhe dera as primeiras lições, ensinando-lhe alguns fundamentos de música e a tocar guitarra. Também aprendeu sozinho, ou terá sido ensinado algures ao longo do caminho a tocar violino e, no início da adolescência, já era uma espécie de artista de rua, um jovem músico ambulante, engenhoso e espirituoso, capaz de atrair uma multidão. Foi precisamente essa habilidade que lhe mudou a vida. Durante o Carnaval de 1646, quando tinha 14 anos, o jovem Giovanni Battista disfarçou-se da personagem cômica tradicional Arlequim e andava pelas ruas de Florença a fazer palhaçadas e a tocar violino para as multidões durante as festividades de Mardi Gras. Por coincidência, um nobre francês chamado Roger de Lorraine, o Chevalier de Guise, estava de passagem pela cidade.
Procurava um falante nativo de italiano que pudesse servir de companhia de conversa à sua sobrinha, em Paris, uma jovem chamada Anne-Marie Louise d'Orléans, hoje muito mais conhecida pela alcunha de Grande Mademoiselle. Ela era prima direita de Luís XIV, filha de Gaston d'Orléans, e queria manter o domínio da língua italiana. O Chevalier de Guise gostou do que viu naquele adolescente que fazia de palhaço e tocava violino, e levou-o simplesmente consigo para Paris. Assim, de um dia para o outro, o filho de um moleiro florentino viu-se a viver na casa de uma das mulheres mais poderosas de França. Entre 1640 e 1652, o jovem Lully serviu a Grande Mademoiselle como aquilo a que os franceses chamavam um garçon de chambre, ou seja, essencialmente um criado de quarto. Alguns relatos, um pouco menos lisonjeiros, descrevem-no em determinados momentos como pouco mais do que um lacaio ou até um ajudante de cozinha, antes de os seus talentos serem reconhecidos. Qualquer que fosse o seu cargo exato, o importante era que estava agora rodeado de músicos profissionais na casa dela, pessoas como Nicolas Métrou, François Roberdet e Nicolas Gigot. Estudou com eles e depressa se tornou num guitarrista, violinista e bailarino verdadeiramente talentoso. A sua energia e agilidade valeram-lhe as alcunhas Baptiste e, de forma ainda mais pitoresca, Le Grand Baladin, expressão que pode ser traduzida de forma aproximada como o grande artista de rua ou o grande acrobata. É uma alcunha que revela algo de verdadeiro sobre ele. Mesmo depois de se tornar o músico mais poderoso de França, nunca perdeu por completo essa origem de intérprete, imitador e homem de espetáculo. Há um pequeno mas revelador detalhe deste período que os historiadores gostam de salientar, porque é genuinamente divertido. As descrições da época desenham o retrato de uma pequena e estranha figura, a deslizar pelos corredores do Palácio do Louvre. Um rapaz descrito como magro de corpo, mas com uma cabeça desproporcionadamente grande, absorvendo avidamente toda a música nova que se fazia ouvir na corte. Não é uma imagem lisonjeira, mas é marcante, e mostra-nos que, mesmo sendo um adolescente desajeitado, Lully já se posicionava para estar onde quer que a música mais interessante estivesse a acontecer. Vale a pena parar aqui por um momento para perceber quão invulgar foi este percurso para a época. Na Europa do século XVII, uma ascensão social como a que Lully viveu era extremamente rara. A maioria das crianças nascidas em famílias de moleiros continuava a ser moleira ou entrava noutro ofício igualmente modesto. A ideia de um rapaz estrangeiro, inicialmente criado, vir a tornar-se a figura cultural mais poderosa na corte do rei de França teria parecido quase fantasiosa a quem o conhecera como artista de rua de 14 anos em Florença. O que tornou tudo isto possível foi uma combinação de talento genuíno e evidente com, francamente, uma dose considerável de audácia pessoal. Lully nunca teve receio de se promover, de actuar de forma ruidosa e visível diante precisamente das pessoas que poderiam ajudá-lo, nem de fazer pedidos ousados. Um exemplo foi pedir para deixar o serviço da sua patroa, em vez de a acompanhar para o exílio, quando considerou que o risco valia a pena. Esta combinação de talento puro e autopromoção destemida continuaria a ser uma característica definidora da sua personalidade durante o resto da vida. O período que passou ao serviço da Grande Mademoiselle terminou abruptamente em 1652. Ela envolvera-se numa rebelião da nobreza contra a coroa, conhecida como a Fronde, e como castigo foi exilada de Paris para as províncias. Lully, numa decisão que é sinceramente extraordinariamente ousada, para um criado na sua posição, pediu para ser dispensado do seu serviço, simplesmente porque não queria sair de Paris para ir viver no campo. De forma espantosa ela aceitou. Essa única decisão, escolher a ambição e a capital em vez da lealdade e do conforto, definiu todo o rumo do resto da sua vida. Capítulo 2. Vida e obra. Livre do serviço, a Grande Mademoiselle, o adolescente Lully não perdeu absolutamente tempo nenhum. Em poucos meses, tinha chamado a atenção do próprio jovem rei, Luís XIV. Em fevereiro de 1653, pouco mais de um ano depois de ter deixado a sua antiga empregadora, dançava ao lado do rei de 14 anos num espetáculo de corte chamado
Ballet Royal de la Nuit, o Bailado Real da Noite. E poucas semanas mais tarde, em março de 1653, foi formalmente nomeado compositor real de música instrumental, quando tinha ainda apenas 20 anos. A partir desse momento, a carreira de Lully tornou-se inseparável da corte real francesa, e a história da sua vida é, na verdade, a história de uma corte que se deslocava consoante as estações entre um pequeno conjunto de palácios. A própria Paris e, em particular, um campo de jogo da Pela convertido e, mais tarde, o Palais Royal Theatre, tornou-se a sua verdadeira casa profissional, depois de ter assumido o controlo da ópera francesa no início da década de 1670. Mas a corte do rei movia-se constantemente entre o Louvre e as Tuileries, em Paris, e os palácios de Saint-Germain-en-Laye, Fontainebleau, Versailles, Vincennes e Chambord, e Lully acompanhava-a, porque era aí que aconteciam as estreias e onde o rei queria receber o seu entretenimento. Em 1653, o rei também o colocou à frente de um conjunto de cordas mais pequeno e ágil, chamado petits violons, os pequenos violinos, em contraste com os mais antigos e tradicionais 24 violins do rei. Esta foi uma oportunidade decisiva no início da sua carreira, porque deu a Lully espaço para experimentar novas texturas musicais sem ter de lutar contra um conjunto estabelecido e conservador. Quando Luís XIV assumiu pessoalmente o controle total do governo em 1661, após a morte do poderoso cardeal Mazarin, recompensou Lully generosamente. Mazarin, aliás, merece aqui uma breve menção, porque foi ele quem originalmente trouxe para a França prestigiadas companhias de ópera italianas, plantando assim a semente do teatro musical francês. Com Mazarin desaparecido e o jovem rei agora a governar, por direito próprio, Lully foi nomeado superintendente da música real e mestre de música de toda a família real e, nesse mesmo mês de dezembro, recebeu formalmente a cidadania francesa. Graças a este novo estatuto, casou-se em 1662 com Madeleine Lambert, filha do célebre cantor e compositor Michel Lambert. No registro de casamento, descreveu-se, de forma pouco honesta, como filho de um cavalheiro florentino, quando na realidade o seu pai fora um simples moleiro. Do casamento nasceram 6 filhos que chegaram à idade adulta. Vale a pena reparar que, nesta altura, o sentido de identidade do próprio Lully se tinha transformado tão profundamente que até a grafia do seu nome mudou. A década de 1660 trouxe a Lully a sua relação pessoal e profissional mais próxima e, no fim de contas, mais complicada. A parceria com o dramaturgo Molière começou modestamente em 1661, com uma única canção acrescentada a uma peça chamada Les Fâcheux, mas a partir de 1664 os dois homens produziram uma extraordinária série daquilo a que os franceses chamam comédie ballet, combinando teatro falado, canções e dança. Juntos criaram Le Mariage Forcé, L'amour médecin, Monsieur de Pourceaugnac e, a mais célebre de todas, Le Bourgeois Gentilhomme, em 1670, bem como o Bailado Trágico, Psyché, em 1671. Lully tinha claramente prazer em atuar nestas obras. O seu papel cômico mais celebrado foi o do pomposo clérigo muçulmano fictício chamado Mufti, na cena da cerimónia turca de Le Bourgeois Gentilhomme. O papel era tão apreciado que lhe pediram para o interpretar de novo na corte, em 1681, mais de uma década após a estreia da obra, unicamente a pedido pessoal do rei. Mas esta célebre parceria acabou mal. Em 1672, Lully conseguiu obter, essencialmente, ultrapassando um rival chamado Pierre Perrin, o privilégio real exclusivo de produzir ópera em língua francesa. Usou de imediato este novo monopólio para limitar o número de cantores e instrumentistas que qualquer teatro concorrente, incluindo a própria companhia de Molière, podia contratar. Na prática, tornou-se impossível para Molière continuar a apresentar
as suas elaboradas comédias musicais. Convém dizer que Lully também tinha a sua própria queixa. No ano anterior, Molière tinha apresentado em Paris a obra conjunta Psyché, sem pagar nada a Lully pela música. Do ponto de vista de Lully, portanto, não se tratava apenas de um ato de crueldade, mas também de uma espécie de ajuste de contas. Fosse qual fosse a justiça da situação, a amizade terminou. Molière voltou-se então para um compositor mais jovem chamado Marc-Antoine Charpentier e, numa dessas reviravoltas estranhas que parecem pertencer mais à ficção do que à história real, morreu subitamente apenas algumas semanas depois da estreia da primeira ópera propriamente dita de Lully. Há outro fio importante a atravessar este período que merece ser analisado por si só, porque os ouvintes que conhecem a história da ópera terão curiosidade acerca dele. Toda a máquina que Lully construiu em torno de si na Académie Royale de Musique. Dirigir uma casa de ópera nas décadas de 1670 e 1680 não era simplesmente uma questão de escrever partituras. Lully tinha de gerir cantores, bailarinos, pintores de cenários, operadores de maquinaria, responsáveis pelos elaborados deuses voadores e monstros marinhos de que o público do século XVII tanto gostava, costureiras e toda uma equipa administrativa. E fazia tudo isto enquanto compunha aproximadamente uma nova ópera, quase todos os anos, durante mais de uma década. Só este ritmo já diz muito sobre a resistência do homem e o seu apetite pelo controlo. Não delegava facilmente as decisões criativas. Testemunhos contemporâneos descrevem-no a assistir pessoalmente aos ensaios, a corrigir os cantores nos mais pequenos pormenores de pronúncia e fraseado, e até a ajustar o ritmo dos números de dança com base na forma como uma cena resultava na sala, em vez de simplesmente entregar uma partitura acabada aos intérpretes e ir-se embora. Esta atenção obsessiva ao pormenor estendia-se à maneira como Lully protegia o seu monopólio. O privilégio real que tinha obtido em 1672 dava-lhe uma posição jurídica extraordinariamente forte e ele usava-a de forma agressiva. Qualquer companhia de teatro em Paris que quisesse utilizar mais do que um número muito reduzido de músicos tinha primeiro de obter a sua autorização, e Lully era famoso por não a conceder a verdadeiros concorrentes. Isto tornou-o extremamente impopular entre outros músicos e produtores teatrais de Paris, muitos dos quais consideravam que ele tinha sufocado a vida musical mais ampla da cidade para proteger o seu próprio império pessoal. E, no entanto, de um ponto de vista puramente prático, foi precisamente esta mesma falta de escrúpulos que lhe permitiu ter a liberdade artística necessária para desenvolver a tragédie en musique como uma forma de arte tão plenamente realizada e coerente. Sem o controle exclusivo de uma instituição enorme e bem financiada, é difícil imaginar que pudesse ter alcançado a mesma consistência de visão ao longo de 13 grandes óperas. Essa primeira ópera abriu o capítulo mais importante da carreira de Lully, a sua parceria de 11 anos com o dramaturgo e poeta Philippe Quinault. Quinault era um escritor culto que tinha frequentado os salões literários da moda e que, crucialmente, estava disposto a afastar-se do verso alexandrino tradicional de 12 sílabas que dominava a tragédia francesa, usando em vez disso versos mais curtos e flexíveis, muito mais fáceis de musicar. Juntos, a começar por Cadmus et Hermione, em 1673, Lully e Quinault inventaram essencialmente um género inteiramente novo, a tragédia integralmente musicada, aquilo a que os franceses mais tarde chamaram tragédie lyrique. A recepção da primeira ópera foi tão triunfal que um dos poucos críticos que admiravam genuinamente Lully, um escritor chamado Saint-Evremond, escreveu que Monsieur de Lully tinha debuted with a masterstroke. Ao longo dos 13 anos seguintes, Lully e Quinault construíram juntos um catálogo extraordinário. Alceste, em 1674, Thésée, em 1675, Atis, em 1676, Isis, em 1677, Bellerophon, com outros escritores, em 1679, Proserpine, em 1680, Percé, em 1682, Phaéton, em 1683, Amadis, em 1684, Roland, em 1685 e, por fim, em 1686, Armide, considerada por muitos a sua obra-prima e o ponto mais alto de todo o género.
O que tornou esta parceria tão influente não foi apenas o número de obras, mas a forma como a escrita de Quinault moldou diretamente a música de Lully. Quinault desenvolveu aquilo a que os franceses chamavam o divertissement, um episódio autónomo dentro de cada ato que combinava coro e dança e que, à superfície, parecia pura celebração, mas que Quinault usava muitas vezes para introduzir discretamente ironia, comentário social ou até presságios sobre aquilo que surgiria mais tarde na trama. Lully respondia a isto com recursos musicais súbitos. Mudava de tonalidade, alterava os compassos, transformava as texturas orquestrais, de modo a que o público pudesse sentir que havia algo ligeiramente errado, mesmo no meio de uma cena de casamento aparentemente alegre ou de uma celebração de vitória. Depois de se instalar no topo do teatro musical francês, Lully governou o seu império com verdadeira implacabilidade. Formava pessoalmente os seus próprios cantores e a sua própria orquestra e exigia um nível de precisão e de subtileza dinâmica quase desconhecido na época, quando a maioria dos conjuntos se limitava a alternar entre forte e suave, sem qualquer nuance real pelo meio. Relatos contemporâneos descrevem-no a explodir numa fúria genuína e a saltar da cadeira para repreender qualquer cantor que ousasse acrescentar um ornamento musical não autorizado à sua parte. Ao que parece, marcava o tempo com tanta violência, usando a sua longa vara de madeira de direção, que acabou por deixar uma marca permanente na madeira do estrado do maestro. É um pormenor que se torna sombriamente irónico quando se sabe como terminou a sua vida. Entre os seus próprios alunos, o talentoso jovem compositor Michel Richard Delalande foi terminantemente proibido de escrever fosse o que fosse para o teatro, porque Lully tinha reservado todo esse território para si e guardava-o ciosamente. Também era, segundo a maioria dos relatos, verdadeiramente astuto com o dinheiro. Usou o monopólio real para acumular uma considerável fortuna pessoal e propriedades, o que o colocou numa posição financeira muito diferente da de muitos músicos da sua época, que viviam com dificuldades. Há até uma frase conhecida, algo brusca, repetida em textos atuais destinados a públicos mais jovens, simplesmente que Lully morreu rico. Numa época em que os compositores dependiam muitas vezes de forma precária do patrocínio da nobreza, Lully tinha-se transformado em algo mais próximo de um empresário abastado que, por acaso, era também um dos maiores músicos da Europa. A sua reputação pessoal, contudo, tornou-se cada vez mais problemática nos últimos anos de vida. Depois da morte da Rainha Maria Teresa em 1683, e depois de Luís XIV se ter casado secretamente com a muito mais devota Madame de Maintenon, todo o ambiente moral da corte mudou. O rei mostrou-se visivelmente irritado com aquilo a que os contemporâneos chamavam o estilo de vida dissoluto de Lully, incluindo as suas relações com homens. Em 1685, a situação chegou a um ponto crítico quando Lully foi formalmente acusado de conduta imprópria com um jovem pajem que vivia na sua casa, um rapaz chamado Brunet, que foi afastado do agregado após uma investigação policial. O próprio Lully escapou a qualquer punição legal formal, mas o rei tornou o seu desagrado absolutamente inequívoco, de uma forma muito expressiva. Limitou-se a não convidar Lully a apresentar a sua ópera mais recente, Armide, em Versailles, no ano seguinte. Para um homem cuja identidade inteira e cuja carreira tinham sido construídas em torno do favor real, essa desfeita silenciosa deve ter doído muito mais do que qualquer punição oficial. Capítulo 3. Últimos anos. Há aqui algo que talvez o surpreenda. Lully nunca se reformou verdadeiramente, em nenhum sentido que hoje reconheceríamos. Não houve um abrandamento gradual do ritmo de trabalho, nem uma digressão de despedida, nem um afastamento elegante da vida pública. Continuou simplesmente a trabalhar, até às últimas semanas antes da sua morte. Nos seus últimos anos, parece ter começado a dedicar mais atenção à música sacra do que à ópera, e alguns investigadores que estudaram as suas derradeiras obras teatrais sugerem que talvez estivesse a planear alternar, no futuro,
tragédias sérias com peças mais leves e cômicas, mas nunca poderemos saber com certeza que rumo teria seguido, porque a sua vida foi interrompida de forma tão súbita. O fim chegou de uma maneira que quase parece inventada, não fosse o facto de estar muito bem documentada por várias testemunhas da época. Em janeiro de 1687, Lully dirigia uma interpretação do seu próprio Te Deum numa igreja de Paris, em celebração da recuperação do rei após uma cirurgia recente. Lembre-se daquele pormenor referido anteriormente. A marca funda deixada no estrado do maestro, causada por anos a marcar o compasso com o seu longo bastão de madeira. Durante essa apresentação em particular, num momento de uma ironia quase insuportável para um homem cuja identidade profissional dependia inteiramente de uma precisão musical absoluta, falhou o chão e atingiu o próprio pé com o bastão. Ao início, isto deve ter parecido pouco mais do que um acidente doloroso, mas a ferida infectou e infectou gravemente. Os seus médicos terão recomendado a amputação do dedo do pé para impedir que a infecção se alastrasse, mas Lully recusou. A gangrena espalhou-se a partir daí e, segundo alguns relatos, acabou por chegar ao cérebro. Morreu em Paris a 22 de março de 1687, aos 54 anos, deixando inacabada a sua última ópera, Achille et Polyssène. A obra seria mais tarde concluída por um dos seus alunos, o compositor Pascal Collas. Vale também a pena notar como a morte era entendida e discutida de forma tão diferente no século XVII, em comparação com os dias de hoje. Isso ajuda a explicar porque é que uma infecção num dedo do pé podia tão facilmente transformar-se numa sentença de morte. Os antibióticos naturalmente não existiam e a medicina do século XVII dispunha de meios extremamente limitados para tratar qualquer tipo de infecção grave. A amputação, por mais rudimentar e perigosa que possa soar, aos ouvidos modernos, era muitas vezes o único tratamento realmente eficaz disponível para a gangrena naquela época. É precisamente por isso que a recusa de Lully em remover o dedo se revelou tão fatal. Os historiadores têm especulado sobre as razões da recusa. Alguns apontam para o simples medo da própria operação, que naquele período era realizada sem anestesia e implicava um risco muito real de morte apenas devido à cirurgia. Outros perguntam-se se a sua famosa vaidade, bem como a identidade que manteve durante toda a vida como dançarino, tanto quanto como compositor, teriam tornado insuportável para ele a ideia de perder um dedo do pé e alterar permanentemente a forma como caminhava. Qualquer que tenha sido o seu raciocínio exato, a decisão custou-lhe a vida no espaço de poucos meses. Foi sepultado na igreja de Notre-Dame des Victoires, em Paris, e, de forma notável, o seu túmulo, incluindo um busto de mármore com o seu rosto, ainda hoje pode ser visitado. Um pormenor que sempre impressionou os seus biógrafos é o facto de que, mesmo enquanto agonizava, Lully terá tido o maior cuidado em pôr em perfeita ordem os seus consideráveis assuntos financeiros, assegurando uma transferência tranquila e organizada da sua riqueza, das suas propriedades e dos seus cargos régios para a família. Por outras palavras, mesmo no leito de morte, continuava a ser o mesmo homem meticuloso e controlador, que, outrora, se enfurecera por causa de um ornamento musical não autorizado. Capítulo 4. Desenvolvimento musical e impacto histórico. Para compreender porque é que Lully é tão importante na história da música, convém acompanhar a forma como o seu estilo musical se desenvolveu ao longo do tempo e perceber até que ponto essa evolução acompanhou de perto as mudanças na sua vida e nas suas circunstâncias. As suas primeiras composições instrumentais nasceram diretamente dos muitos anos que passou a escrever baletes para a corte real, muito antes de compor uma ópera. Nesse período, experimentou incessantemente com formas de dança, sobretudo com uma estrutura assente num baixo repetido chamada chacona, a chacona que encerra o seu Ballet de la Raillerie, de 1659, já se desenvolve ao longo de mais de 50 variações distintas, e quando escreveu Le Bourgeois Gentilhomme, em 1670, Lully chegou mesmo a acrescentar linhas vocais sobre estruturas deste mesmo tipo. Foi um período de experimentação extraordinariamente livre, em grande medida protegido das pressões comerciais, pois era inteiramente financiado pela coroa.
Foi também esse período que lhe deu o conjunto de recursos composicionais que mais tarde viria a utilizar com enorme eficácia dramática no palco da ópera. A verdadeira viragem no desenvolvimento musical de Lully aconteceu quando rompeu com Molière e obteve o monopólio da ópera em 1672, livre das limitações impostas pela necessidade de escrever música para acompanhar comédia falada. Lully e Quinault puderam criar algo genuinamente novo, uma ópera cantada continuamente, do princípio ao fim, construída sobre um tipo de recitativo que seguia de muito perto os ritmos naturais da fala dos melhores atores do teatro francês, em vez do estilo mais ornamentado e vocalmente exibicionista que os compositores de ópera italianos da época privilegiavam. Em geral, atribui-se a Lully a invenção daquilo que viria a ser conhecido como a abertura francesa, uma estrutura característica em 3 partes, que começa lentamente, passa para uma secção central rápida e regressa depois a uma passagem final lenta. Esta forma revelou-se tão influente que compositores que trabalharam quase um século mais tarde, entre eles Johann Sebastian Bach e Georg Friedrich Händel, continuaram a utilizá-la. Lully consolidou igualmente um estilo francês de recitativo que contrastava deliberadamente com o recitativo italiano seco e acompanhado de forma muito esparsa. Além disso, foi pioneiro numa integração estreita e estrutural da dança no próprio drama operático. Esta foi uma escolha autenticamente francesa. A ópera italiana e veneziana do mesmo período tendia a relegar a dança para os intervalos entre os atos, tratando-a como um elemento agradável, mas essencialmente decorativo. Lully, pelo contrário, entrelaçava as cenas de dança diretamente no desenrolar da intriga, muitas vezes carregando-as de significado dramático ou emocional oculto. Isso vê-se claramente em óperas como Atis e Armide, nas quais uma celebração de casamento aparentemente alegre ou uma festa de vitória é discretamente perturbada por escolhas harmónicas ou texturais inquietantes na música. Podemos acompanhar esta evolução estilística com bastante precisão. Depois da ópera Thésée, em 1675, Lully abandonou em grande medida os elementos assumidamente cômicos que tinham marcado as suas primeiras tragédias. A célebre autora de cartas Madame de Sévigné descreveu esta mudança de forma memorável, dizendo que ela tinha sido feita, nas suas palavras, para apagar Veneza. Ou seja, tratava-se de uma rejeição consciente das convenções operáticas italianas mais leves e cômicas, convenções com as quais o próprio Lully, ironicamente, crescera enquanto jovem florentino. Por volta do mesmo período, Lully começou também a deixar de usar cantores castrados nos seus coros, substituindo-os por vozes de contralto. Foi mais um afastamento deliberado das práticas vocais italianas e mais um passo em direção a algo distintamente francês e assumidamente francês. É difícil exagerar a dimensão da influência de Lully ao longo do século e meio seguinte da música europeia. Os historiadores da música falam frequentemente de uma espécie de trindade gloriosa. Lully, seguido uma geração mais tarde por Jean-Philippe Rameau e, depois, por Christoph Willibald Gluck. Juntos, estes 3 compositores definiriam toda a tradição da ópera séria francesa. Compositores posteriores tão diferentes como Etienne Méroul, Gaspare Spontini e, mais tarde, a tradição romântica alemã que passa por Carl Maria von Weber, Hector Berlioz e Richard Wagner, são todos descritos pelos historiadores como herdeiros, de uma forma ou de outra, das bases lançadas por Lully. Até o seu rival artístico mais feroz, de certo modo, não conseguiu escapar à sua sombra. Quando Gluck compôs a sua própria versão de Armide, quase 100 anos mais tarde, reutilizando o texto original de Quinault, os críticos da época acusaram-no de estar na prática a copiar a forma precisa e natural como Lully tinha originalmente musicado aquele mesmo texto. Isto mostra até que ponto o estilo declamatório de Lully se tinha enraizado na imaginação musical francesa. Vale também a pena dedicar um pouco mais de atenção ao som da orquestra de Lully, porque esta é uma das áreas em que as suas inovações foram particularmente concretas e fáceis de descrever. O núcleo da sua orquestra assentava em 5 partes distintas de cordas, em vez da textura a 4 partes, que mais tarde se tornaria habitual na época clássica. Incluía uma linha superior de violino, 3 vozes intermédias separadas,
correspondentes de forma aproximada a diferentes registros de viola, e uma linha de baixo executada por violoncelos e pela viola baixo, por vezes chamada viola da gamba. A este núcleo de cordas acrescentava instrumentos de sopro, incluindo flautas de bicel, que na verdade preferia à então mais recente flauta transversal, que começava a surgir noutros pontos da Europa. Usava também oboés ainda primitivos e de transição, algures entre a antiga charamela e aquilo que hoje reconheceríamos como um oboé barroco, bem como fagotes, trompetes e timbales para os grandes momentos cerimoniais. Recorreu ainda a instrumentos dedilhados, como a guitarra, o alaúde e o grande alaúde baixo, conhecido como teorbo, instrumentos fortemente associados aos entretenimentos mais íntimos da corte, onde a sua carreira começara. Esta combinação particular de instrumentos e, sobretudo, essa invulgar textura de cordas a 5 partes, deu à música orquestral francesa sob Lully um som visivelmente mais rico e mais denso no registro médio do que o das orquestras italianas do mesmo período. Estas tendiam a privilegiar uma textura mais simples e transparente, construída apenas em torno de 2 vozes exteriores, uma melodia e um baixo, com relativamente pouco a acontecer entre ambas. Os musicólogos que estudaram este período salientam que esta textura intermédia francesa mais espessa, combinada com os ritmos pontuados e solenes que Lully favorecia nas suas danças lentas, criou um som que os ouvintes europeus posteriores reconheciam de imediato como distintamente francês, independentemente de quem estivesse a escrever a música. Compositores que quisessem transmitir seriedade, grandiosidade ou autoridade régia nas suas próprias obras, mesmo fora de França, recorriam frequentemente a esta mesma combinação de ritmos pontuados e textura rica de cordas, precisamente porque o público já associava esse som a Lully e ao esplendor da corte de Luís XIV. Talvez a parte mais concreta e duradoura do seu legado seja institucional e não exclusivamente musical. A companhia de dança que Lully reuniu em 1672 para a sua Académie Royale de Musique foi a primeira companhia de dança permanente e profissional do seu género em todo o mundo. Essa mesma companhia sobrevive hoje como o Paris Opera Ballet, o que significa que, num sentido institucional muito direto e ininterrupto, Lully é o fundador de uma companhia de dança que continua a actuar em palco ainda hoje, mais de 350 anos depois. Resumo. Jean-Baptiste Lully passou de filho de um moleiro que ganhava a vida a tocar nas ruas de Florença, a tornar-se a figura musical mais poderosa da corte do monarca mais poderoso da Europa. Um encontro fortuito durante as celebrações do Carnaval levou-o a Paris aos 14 anos. O seu talento como bailarino e violinista granjeou-lhe a proteção pessoal do jovem Luís XIV e as suas parcerias criativas, primeiro com o dramaturgo Molière e, mais tarde, de forma muito mais duradoura, com o libretista Philippe Quinault, permitiram-lhe praticamente inventar uma forma de arte inteiramente nova, a tragédia francesa posta em música. Foi também responsável por inovações musicais como a abertura francesa, que influenciaria gerações de compositores. A sua vida pessoal incluiu um casamento convencional e 6 filhos que lhe sobreviveram, amizades artísticas próximas, mas que acabariam por se quebrar, uma considerável fortuna pessoal construída, graças ao monopólio que detinha sobre o teatro francês, e, nos seus últimos anos, um escândalo relacionado com a sua vida privada. Esse escândalo custou-lhe a plena confiança do rei, que servira com tanta lealdade durante mais de 30 anos. E depois, claro, há a sua morte. Foi atingido pelo seu próprio bastão de direção enquanto celebrava a recuperação do rei de uma doença. Um fim tão estranho e tão sombriamente adequado, que continua a ser uma das histórias mais repetidas de toda a história da música ocidental. O verdadeiro legado de Lully não se resume às cerca de 13 óperas trágicas, ou aos 30 bailados que compôs. Sobrevive em algo muito mais concreto. O Ballet da Ópera de Paris, que continua a actuar nos dias de hoje, é um descendente institucional direto da companhia que ele próprio reuniu em 1672. Sempre que a dança e a música se entrelaçam sem esforço num palco de ópera, em qualquer parte do mundo,
Essa ideia estrutural remonta, pelo menos em parte, aos métodos de trabalho que este filho de um moleiro florentino desenvolveu na corte do Rei Sol. Obrigado por nos acompanhar nesta viagem pela vida extraordinária, por vezes escandalosa e, no fim de contas, tragicómica de Jean-Baptiste Lully. Se gostou deste episódio, partilhe-o com os seus amigos e deixe uma avaliação ao podcast. Ajuda-nos mesmo muito.